do Oscar para o futebol brasileiro, para o futebol que o revelou aí para o mundo, para o São Paulo. A gente lembra, né? O Oscar, inclusive, deve estar se perguntando, deve estar gostando dessa movimentação também, porque ele saiu do São Paulo lá em 2008, 2009, um pouco aí brigado com a torcida, vamos dizer assim, deve estar gostando dessa movimentação para trazê-lo de volta, justamente num período em que São Paulo está precisando aí de meio-campistas e ele, como a gente já sabe, jogando no São Paulo, jogando fora do Brasil e também jogando pela seleção, sempre muito bom em campo. Agora é o seguinte, o São Paulo está precisando de algumas burocracias ainda para concretizar esse acerto. Informações aqui apuradas pelo nosso time de reportagem do site gazetesportiva.com, entre eles do Marcelo Baceggio. A gente lembra que esse acordo deve ser por 3 temporadas, então válido até 2027, e o São Paulo estaria disposto a pagar todos os salários e valores aí de metas a serem batidas pelo Oscar, sem a necessidade de ajuda de um patrocinador ou de um investidor, lembrando que o Oscar está livre no mercado, ele terminou seu contrato lá no futebol chinês, está livre no mercado, portanto chega sem nenhum custo adicional aí para o tricolor em caso de concretizada essa negociação. Ele ainda vai passar por exames, ele está aqui no Brasil passando férias junto com a sua família que inclusive foi muito importante para essa decisão, porque provavelmente ele também recebeu outras propostas, inclusive do mundo chinês, mas resolveu ficar aqui em São Paulo, voltar para o seu clube que o revelou para o futebol. Então deve ser mais ou menos isso, não foram divulgadas aí nenhuma questão de salário que ele vai ser pago ou não, mas a gente sabe que o salário dele deve estar entre os mais altos aí desse elenco do São Paulo, junto do Lucas Moura e também do Calleri. Então esse presente de Natal, Mi, está prontinho aí para ser anunciado, mas como eu disse, ele precisa passar pelos exames, exames esses que o elenco tricolor já passou, porque a pré-temporada do São Paulo vai acontecer nos Estados Unidos, então eles já realizaram esses exames. O Oscar, então, deve passar aí nessa semana por esses exames. Agora, mudando um pouquinho, a gente tem também um outro nome que pode chegar no São Paulo, está um pouco mais difícil, justamente por conta de um clube do qual ele pertence, que é o Porto. O Wendel, lateral esquerdo, São Paulo aí nessa busca por laterais, seja na lateral direita, seja na esquerda. O Wellington acabou o contrato, está saindo do São Paulo e o Wendel já está basicamente acertado com o São Paulo, questão de contrato, questão de salário, mas o Porto está fazendo um jogo duro para liberar o jogador, que ainda tem 6 meses de contrato. São Paulo chegou a incluir aí o Moreira, que é lateral direito, mas chegou a incluir nessa negociação, tentando esse empréstimo, mas o Porto quer uma compensação financeira. São Paulo está aguardando, então, uma resposta aí, mas está bastante otimista com essa possível contratação de um setor que o São Paulo está precisando bastante, né? Obrigada, Má, por todas as informações. Alex e Alexandre Silva. Alex e Alex também, porque você é praticamente um Alex, Silvestre. As informações de São Paulo. Vamos começar aí pelo Oscar. Então, ao que tudo indica, ele vem mesmo. Posso fazer uma pergunta para o Alexandre Silvestre? Pode. Porque ele fala para o mundo inteiro que é São Paulino e já tem uma idade que faz... Eu sou. Então, ele tem a idade, uma idade que dá para a gente pensar como torcedor do São Paulo, que viu a saída do Oscar e que se lembra bem, porque os jovens de 20 anos, 25 anos, não vão lembrar de coisas que aconteceram 15 anos atrás, assim, né? não vão lembrar. Mas quem é um pouquinho mais velho, de 30 anos para cima, vai lembrar que o Oscar saiu pelas portas dos fundos, praticamente, do São Paulo. Litígio, foi para o Internacional, né? E fez questão de sair, forçou a barra para ir embora. E largou o São Paulo, virou as costas e foi embora. E agora ele retorna. Como é que esse grupo de São Paulinos mais experiente está digerindo esse retorno do Oscar, ô Silvestre? Bom, eu não vou falar por mim, vou falar pelo todo, pelo que eu sinto aqui nos meus grupos de amigos são paulinos da minha idade e tal. Uma parte não está gostando muito da ideia, não, por conta disso, mas é bom a gente lembrar, eu não vou fazer juízo de valor da saída do Oscar, que ele também teve as razões dele para entrar em litígio com o São Paulo. Teria assinado um contrato que não foi muito positivo para ele, aí queria ser vendido, enfim, foi para a Justiça e através do Internacional depois foi parar no Chelsea. Então, o que eu sinto no termômetro dos São Paulinos da velha guarda ou da minha geração, casa dos 50 anos, primeiro, tem essa questão ainda emocional, que só aí 2 gols contra o Corinthians, contra o Palmeiras, um título, resolvem o problema. E tem a questão que eu acho que é mais relevante. O Oscar vai entregar o quê? O Oscar, ele é um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial nas últimas
temporadas lá na China. O Oscar podia ser a SAF do São Paulo. O Oscar tem mais dinheiro que o São Paulo, se vacilar. Ele vai ter fome para jogar? Porque lá na China ele estava jogando bem. Ele tem números espetaculares. É participação direta em gol a cada jogo, pelo menos uma. Ele tem 40 e tantos gols, 12 assistências em 50 jogos numa temporada. Agora, qual é o nível do futebol chinês? China ele sobra. Eu não tô vendo, ele é ídolo lá do time Quero dele. ver no Paulistão. O Xangai. Agora, se ele tiver fome, vontade, talento ele tem, ele foi um bom jogador, ele é um bom jogador. Se ele entregar 80%, 70% do que ele já entregou no futebol europeu, por exemplo, ele jogou na liga mais importante do mundo, no Chelsea, na Premier League. Então, se ele jogar o que ele já jogou, pô, o São Paulo vai mudar de patamar no meio campo, sem como dúvida. ele está há muito tempo na China e que não é um futebol, né, tão competitivo e técnico e qualificado. Até outro dia, Foi mais, uns anos atrás. Mas então, tem que ver de que maneira ele chega em relação à sua adaptação ao futebol brasileiro. Sabe jogar, ele sabe jogar. Mas quando o cara está muitos anos acostumado com um outro nível de dificuldade, tem que ver se ele consegue se readaptar rapidamente. Eu acho que consegue, mas é uma incógnita. Né? E não só a dificuldade do jogo, né? Porque aqui o jogo é diferente, mas tem todo o entorno do futebol que é bem diferente daquilo que ele está vivendo lá. Ele não deve ter muita pressão lá, negócio de imprensa, de torcida, com todo respeito ao futebol chinês. Aqui é aquela coisa, né? É crítica, é torcedor lá, pegando no pé. Quando falam, eles não devem entender céu nada. E inferno. Estão falando mandarim. É céu e inferno. Agora, alguma coisa ele pode entender, algum símbolo. Já sabe, ele já aí fala tem a chinês. linguagem Imagina. universal. Existem duas linguagens Será? que são universais. A do amor e a do futebol. A linguagem do amor e da bola. Você não precisa saber o idioma. Você se comunica no olhar. Não, mas pelos anos que ele mora na China, certamente Se ele comunica no olhar com a Renata? Deixa eu ver. Não, Dá uma olhada aí com a aí Renata. precisa ter a Renata. Ah. Não, aí precisa estar a Renata perto de Sei, mim. ali, ó, Mas olha eu aí, já, ó. eu já estou me comunicando com ela Agora, telepaticamente. Ó, fecha aí, dá o close nele. Boa, boa. Aí, ó. Silvestre. Meu, que mulher Uma música de amor. que salvou Quem a minha dera vida. ser um peixe. Para o seu límpido Para o seu aquário. límpido aquário Aí me mergulhar. ridiculariza, A linguagem pô. do amor. Mas com Fazer todo, bagulho. eu também gosto muito do Fagner. Tudo bem, tá certo. Ele Boa morreu, música, vai. Fagner? Não, Michele. então Fechou tá. outro dia Mas é aqui que no existem outras CTM. músicas românticas. Adoro, não, porque eu tal. gosto Mas muito eu do gosto Fagner. também.